Você tem duas cartas à sua frente. Escolha a carta da esquerda para despertar instantaneamente um ancestral e brutal arranque de ferro. Escolha a carta da direita para despertar um assassino aleatório. Além disso, a cada provação concluída, você pode despertar outro demônio. E o preço da escolha é pagar apenas 3 cabeças de cachorro. Eu olho para as cartas à minha frente e dou um leve sorriso. Crianças fazem escolhas. Eu quero os dois. No momento em que terminei de escolher, uma voz doce de repente soou na minha mente. Parabéns por vincular com sucesso o templo da estátua de pedra. Por favor, anfitrião, engula a pedra de despertar à sua frente em 30 segundos. Se o tempo acabar, a missão falhará. Desvinculação automática do templo. Se a missão for bem-sucedida, a recompensa é a transformação e a obtenção do poder de Tão-Tai. Assim que as palavras foram ditas, Su-Ming não hesitou nem um pouco e, na frente de 80 bilhões de professores e alunos de toda a escola, ele levantou a pedra de despertar no pedestal e a enfiou em sua boca. Vendo esta cena, todos ficaram chocados. No entanto, neste momento, a consciência de Su-Ming já havia entrado no templo da estátua de pedra. Era um espaço vazio coberto de céu estrelado. Ao longe, há uma enorme estátua envolta em névoa negra. Neste momento, uma das estátuas de repente abriu os olhos. Um raio de luz de sangue do céu estrelado foi disparado. No segundo seguinte, um demônio enorme ergueu-se orgulhosamente no rio de estrelas. Os olhos vermelhos sangue do demônio exalavam uma aura assassina fria. Tatuagens delineavam padrões cor de sangue, como chamas do inferno ardendo intensamente. Em seguida, o demônio soltou um rugido que ressoou no céu. Com um único suspiro, inúmeras estrelas foram puxadas por uma força poderosa, puxando em direção ao demônio. No final, todos entraram na boca gigante do abismo. No segundo seguinte, o tamanho do demônio inchou visivelmente a olho nu. Até mesmo a aura tornou-se ainda mais aterrorizante. Su-Ming ficou completamente chocado, engolindo estrelas como alimento. Este é o primeiro demônio ancestral que cruza os tempos antigos no clássico das montanhas e dos mares, Tão-Tai. No entanto, antes que ele pudesse voltar a si, os olhos vermelhos de Tão-Tai já haviam caído sobre Su-Ming. Então, ele abriu sua boca sangrenta e correu em direção a Su-Ming. Parabéns ao anfitrião por completar a primeira provação de Tão-Tai e obter o poder de Tão-Tai. O anfitrião pode se transformar no demônio de nível Super Deus Tão-Tai. Parabéns ao anfitrião por obter a herança do talento de Tão-Tai e obter a habilidade de devorar e saquear infinitamente. Saqueador da morte resgatada. A segunda provação é lançada. Banquete das bestas. Engolir com sucesso 10.000 monstros de nível bronze pode obter a herança de habilidades de Tão-Tai. Ao mesmo tempo, o diretor Jin Pingal correu para a plataforma de despertar com raiva. O que vocês ainda estão fazendo aí parados? Depressa encontre os executores do departamento militar. Este garoto engoliu a pedra de despertar. Eu não terminei com ele. No entanto, neste momento, Su-Ming de repente abriu os olhos e se levantou do chão. Você ainda consegue dormir? Su-Ming, eu te digo, esta pedra de despertar vale dezenas de milhões. Você tem que me dar hoje. Jin Pingal parecia furioso. Mas quando ele encontrou os olhos vermelhos sangue de Su-Ming, ele de repente sentiu seu coração pular loucamente. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca foram engolidas de volta à força. De repente, uma chama cor de sangue envolveu Su-Ming. Em seguida, uma aura glacial varreu de todas as direções. Os alunos que nunca tinham visto uma cena tão horrível ficaram todos aterrorizados. Neste momento, um rugido que ressoou no céu soou. As ondas sonoras aterrorizantes cobriram instantaneamente toda a arena. E com a deslumbrante chama cor de sangue desaparecendo lentamente, uma figura vermelho sangue apareceu diante de todos. Esta figura tem 5 metros de altura. Seu corpo inteiro estava envolto em uma armadura vermelha escura, coberta com padrões de sangue assustadores, e uma cabeça de fera grotesca estava esculpida em sua couraça. Esta é a besta divina desperta de Su-Ming, Tão-Tai. Geralmente, após o despertar, as feras ferozes têm 2 modos, forma de besta e forma humana. Na batalha, a forma humana é principalmente para combate corpo a corpo, enquanto a forma de besta é mais responsável pelo suporte de cura. Vendo esta cena, todos os presentes ficaram chocados e curiosos. Eles ficaram chocados com o poderoso ímpeto do despertar da besta feroz de Su-Ming, nunca visto antes, e curiosos porque nunca tinham visto esta besta feroz. O nível de habilidade é ainda mais desconhecido. O professor Lin Qiuxin olhou para a figura à sua frente com um rosto chocado. Ele próprio é um monstro de nível B, o que não é ruim.
Mas neste momento, ele sentiu uma poderosa coerção ao lado de Su-Ming, o que significa que o nível de monstro do oponente é definitivamente superior ao nível B. Lin Qiuxin pediu instruções ao diretor com alguma descrença. Diretor, o que você acha? Jin Pingao ouviu as palavras e abriu a boca acariciando seu cavanhaque. Já que Su-Ming já despertou e parece que o monstro que ele despertou não é ruim, não há necessidade de expulsá-lo. No entanto, o mais importante agora é testar seu nível o mais rápido possível, mas a pedra do despertar foi comida, e agora só podemos pedir emprestado de outras academias. Enquanto falava, Jin Pingao pegou seu celular e discou alguns números. Ao mesmo tempo, Su-Ming, que já havia removido o modo de transformação, franziu ligeiramente a testa ao olhar para Jin Pingao com olhos ardentes. Você me humilhou na frente de 8 bilhões de professores e alunos da escola inteira. E agora você quer fingir que nada aconteceu e deixar isso para lá? Desculpe, um bom cavalo não come grama velha. Já que fui expulso, é absolutamente impossível para mim me juntar à Academia de Monstros Estelares novamente. Enquanto Su-Ming pensava. De repente, uma rajada de vento soprou e todo o campus foi instantaneamente envolto em uma sombra. Deus, é o dragão alado de chifre louco de nível ouro. Como uma figura tão importante pode aparecer aqui? Vendo esta cena, todos ficaram muito sérios. Neste momento, 3 figuras caíram repentinamente de cima do dragão alado. E o dragão alado se transformou em um homem de meia-idade e caiu do céu. Eles são da Academia de Monstros Jufen, Academia de Monstros Ijin, Academia de Monstros Bihai e os diretores da Academia de Monstros Yinfeng, apenas para ver 4 pessoas segurando pedras do despertar em suas mãos. Caminhando lentamente em direção a Jin Pingao. Velho Jin, desta vez trouxemos todos os nossos trunfos. Isso é melhor do que sua pedra do despertar, certo? Seus velhos, ouço seus cálculos até em Marte. Traga aqui. Jin Pingao pegou a pedra do despertar das mãos dos 4 e se virou para Su-Ming e disse com um sorriso amigável. Eu não vou te incomodar por ter comido aquela pedra do despertar. Agora coloque sua mão nesta pedra do despertar e deixe-nos ver o nível e as habilidades do monstro que você despertou. Considerando seu bom desempenho neste semestre, seu aviso de expulsão foi retirado. Su-Ming curvou os cantos da boca em um sorriso zombeteiro ao ouvir isso. Desculpe, diretor, já que fui expulso. De agora em diante, eu e a Academia de Monstros Estelares. Não há mais conexão. O que você quer dizer? A expressão de Jin Pingao escureceu instantaneamente ao ouvir isso. Você tem que pensar com cuidado. Nossa Academia de Monstros Estelares é a melhor academia do Estado Estelar. Seja a força do corpo docente ou os recursos educacionais, eles são muito superiores aos de outras academias. Não brinque com seu futuro por um momento de raiva. Su-Ming não se importou e repetiu palavra por palavra o que tinha acabado de dizer. Bom. Espero que não se arrependa. O professor Lin Qiuxin ainda queria dizer algo, mas foi interrompido por um olhar de Jin Pingao. Professor Lin, nossa Academia de Monstros Estelar não carece desse estudante de nível S. Pessoas como ele, mimadas e com moralidade corrompida, não merecem se juntar à academia. Assim que essas palavras foram ditas, os 4 reitores começaram a competir diretamente. Academia Estelar não te quer, nós queremos você. Junte-se à nossa Academia de Monstros Pico Gigante, posso garantir que forneceremos os recursos da mais alta qualidade. Junte-se à nossa Academia de Monstros Mar Esmeralda. Nossa academia não tem nenhum nível S, todos os recursos serão seus. Não. Junte-se à nossa Academia de Monstros Pico Sombrio. Nossa escola é a academia com as mais belas mulheres em toda a província estelar. Você não acabou de terminar um relacionamento? Venha para nossa escola e escolha qualquer beleza que quiser. Os alunos presentes viram os 4 cuspindo saliva e ficaram atordoados. A expressão de Jin Pingao estava tão sombria que dava para pingar água. O que há de tão bom em competir por um mero nível S? Vocês são só uns merdinhas, deixem ele testar primeiro. Não é nem certo que seja nível S. Sob os olhares atentos de todos, Su-Ming lentamente colocou sua mão direita na pedra de despertar. Imediatamente, um raio de luz deslumbrante disparou para o céu, mas no segundo seguinte, ouviu-se um estalo nítido, e a pedra de despertar, valendo centenas de milhões, se quebrou diretamente. Ao ver essa cena, todos os presentes ficaram chocados instantaneamente. Nesse momento, todos perceberam que era um sinal especial que só aparecia em profissões acima do nível S. Mesmo a Academia Estelar, com milhares de anos de história, só tinha visto um incidente semelhante há 50 anos.
Aquele aluno despertou o monstro de nível S, Garra Divina, Dragão Imperial. Ele não só foi recrutado diretamente pela Universidade Qingyi da capital, mas também se juntou ao Esquadrão Sagrado Militar sem precisar passar por uma avaliação após a formatura. Mais tarde, ele se separou do Esquadrão Sagrado. Ele estabeleceu um novo Esquadrão Sagrado e se tornou o líder da nova geração. A força daquele Esquadrão Sagrado está entre as melhores do mundo, e seu nome foi lembrado por todas as pessoas no planeta azul. Bu Yumou, fundador do Esquadrão Sagrado Celestial, um dos 36 deuses da Guerra de Dashia. Impossível! Como ele pode ter talento de nível S? Isso deve ser falso. Liu Rushui, que tinha acabado de dispensar Su Ming, não conseguia acreditar em tudo isso. Suas pernas ficaram fracas e ela caiu diretamente no chão. O reitor ao lado dela já estava com os olhos vermelhos ao ver essa cena. É nível S. Eu, Academia de Monstros Pico Gigante, vou ficar com esse garoto. Não queremos aqueles dois alunos de nível S. Quem quer mandar para vocês? Se vocês não querem, nós, Mar Esmeralda, também não queremos. Vou notificar todos os alunos para repetir o ano agora mesmo. Vamos dedicar todos os recursos para cultivar Su Ming sozinho. Temos muitas mulheres ricas e bonitas em vento de boas-vindas, contanto que Su Ming esteja disposto a vir. Elas podem te dar incontáveis dinheiros. Os 4 reitores estavam discutindo acaloradamente, mas não viram os dentes de Jin Pingao quase se quebrando. Nesse momento, seu coração estava cheio de arrependimento. Não fiquem muito felizes ainda. Quando um gênio acima do nível S completa 18 anos, ele deve ser relatado diretamente ao exército e passar por um teste de nível com a pedra de despertar exclusiva do exército. Além disso, eles não precisam participar do vestibular. Eles podem ser recrutados diretamente. Não fiquem brigando e dando motivo para as pessoas rirem. Ao ouvir isso, os 4 reitores olharam para Jin Pingao com desconfiança. Esse velho claramente não conseguiu a cooperação. E daí? Só precisamos que ele esteja nominalmente na academia. Su Ming, um gênio de nível S, se formou na academia Yingfeng. Que ótima marca! A academia Xinhai não sobreviveu por causa da sombra de 50 anos atrás? Conseguiu atrair estudantes excelentes de Xinhai Zou por tantos anos? Não se alegrem muito cedo. Já relatei ao Departamento Militar para solicitar o uso da sala de despertar do Departamento Militar. E se descobrirem que ele é nível SSS? Vocês não venderiam a escola também? Ei! Velho, não diga isso. É verdade. Neste momento, Jin Pingao está cheio de remorso. Se soubesse, deveria ter deixado alguma margem de manobra. Ao mesmo tempo, na base secreta do Departamento Militar de Xinhai Zou, o chefe Morrutian de repente bate na mesa e se levanta abruptamente. O que você disse? A Academia de Monstros de Xinhai tem um despertador acima do nível S? Os 5 reitores solicitaram simultaneamente o uso da sala de despertar do Departamento Militar? Sim, senhor. Foi o reitor da Academia Xinhai, Jin Pingao, quem ligou pessoalmente para relatar, e os 4 reitores da academia também estão presentes. Ao ouvir isso, Morrutian acaricia o queixo, pensando: Su Ming, por que esse nome soa tão familiar? Senhor, Su Ming é filho de Su Xuan e Lin Qingjiu. O quê? Morrutian parece chocado. A cena da Batalha da Destruição de Xinhai Zou involuntariamente surge em sua mente. Naquela batalha, Su Xuan bloqueou sozinho dezenas de milhares de ondas de bestas com sua própria força. É uma pena que ele finalmente morreu de exaustão. Então é ele. Traga a sala de despertar imediatamente. Eu mesmo farei uma viagem à Academia de Monstros de Xinhai. Neste momento, uma risada alegre de repente veio de fora da casa. Ao ouvir essa voz, Morrutian ficou instantaneamente atordoado no local e, em seguida, correu para fora da casa. É ele! Só se via um dragão gigante agitando suas asas no céu. O enorme corpo cobria a maior parte da base. 2 figuras eretas estavam orgulhosamente de pé nas costas do dragão. Morrutian fez uma saudação militar padrão para aquela figura. A pessoa que veio era Gu Yumou, um dos 36 reis da Guerra de Daxia. Mokui, faz tempo que não nos vemos. Ele apenas acenou levemente com a cabeça. Então, ele puxou o jovem ao lado dele e pulou das costas do dragão. Rei da Guerra Gu. 10 anos se passaram. Quem é este? Morrutian olhou para o jovem ao lado de Gu Yumou. Meu filho, Gu Lin Xiao. Este garoto acabou de despertar um monstro de nível SS no mês passado, mas sua mãe o mimou demais desde que era criança. Agora é hora de deixá-lo abaixar a cabeça e ver o mundo. Mesmo que ele tenha despertado nível SS, e daí? O talento determina o limite inferior.
Mas até onde o talento sozinho pode ir? Meu filho de Guilherme naturalmente não pode se contentar com a mediocridade. Ao ouvir isso, Morrutian ficou chocado em seu coração. Ele não esperava que o filho de Guilherme também tivesse despertado um monstro de nível SS. E parece que ele ainda está insatisfeito com o nível SS. É esse o requisito das grandes famílias da capital para os filhos legítimos? 20 anos atrás, a filha mais velha da família Kim, Kim Yanlan, tinha 2 irmãos mais novos que eram generais de guerra do departamento militar e um irmão mais velho que era rei da guerra do departamento militar. A família Kim tinha 2 generais e um rei. Agora, somando Guilherme, são 2 generais e 2 reis. O velho Kim é ainda mais um dos 9 reis sob o comando de Wei Li. Essa é definitivamente a grande família Kim Tian. Ser de uma família grande como essa significa que as expectativas sobre Gu Lin-Xiao são altas, o que é normal. Foi Guilherme quem perguntou. A propósito, você disse que a Academia de Monstros de Xinhai teve outro gênio de nível SSS. Correto. Mas ele não é mais um aluno da Academia de Monstros de Xinhai. Se o Rei Guerreiro Gu estiver interessado, por que não vem comigo? Então, vamos no meu gaiola de corda. Acabei de pegá-lo no caminho. Fazendo um representante casualmente. Vendo a expressão calma de Guilherme, o coração de Morrutian foi novamente abalado. Você deve saber que esta gaiola de corda é um monstro de nível SSS, mas aos olhos da outra pessoa, é apenas uma ferramenta de transporte. Esta é a força de uma grande família da capital imperial? Ao mesmo tempo, na academia Xinhai do outro lado, Sumin estava confortavelmente deitado em uma espreguiçadeira, e 4 diretores o serviam como servos. Jin Pingao quase quebrou os dentes ao ver esta cena. Diretor, realmente não vamos tentar convencer Sumin novamente? O professor Lin Qiuxin se aproximou e perguntou, tentar convencer o quê? Olhe para a aparência arrogante dele. Você acha que ele ainda vai nos dar atenção agora? É tudo culpa sua. Por que você não percebeu o talento de Sumin antes? Iota, sua avaliação de desempenho deste ano foi deduzida. Justamente neste momento, um vendaval de repente soprou no céu. Essa sombra de formatura iminente cobriu instantaneamente a academia Xinhai. Todos não puderam deixar de olhar para o céu. Gaiola de corda SSS, um monstro que controla o vento. A expressão do diretor da academia mudou drasticamente e ele gritou em voz alta. Neste momento, 3 figuras desceram do céu acima da gaiola. Quando todos viram o homem de meia idade na liderança, eles de repente respiraram fundo. Uau! Na verdade, era Guilherme, o rei guerreiro Gu. Neste momento, Guilherme colocou os olhos em Sumin e começou a avaliá-lo. Eu já entendi o que aconteceu. Você ter se retirado da academia Xinhai foi um pouco imprudente. Os jovens devem ter uma visão de longo alcance. Além disso, você estava errado para começar nesta questão. Vocês se desculpem e isso fica no passado. Você continua estudando em Xinhai. Depois de se formar, você pode vir diretamente para o meu grupo sagrado de Tianxi. Assim que as palavras foram ditas, incontáveis olhares foram fixados em Sumin, cheios de inveja, ciúme e ódio. Você deve saber que é muito raro obter a aprovação de um rei guerreiro. No entanto, Sumin recusou categoricamente. Desculpe, é impossível para mim voltar a estudar. Não há chance nesta vida. Assim que as palavras foram ditas, todos ficaram paralisados no lugar, com rostos incrédulos. Este garoto é louco? O rei guerreiro Gu apareceu pessoalmente, mas ele nem sequer dá a ele essa consideração. Este garoto está apenas confiando em seu talento para ser presunçoso. Esse tipo de pessoa não terá muito sucesso. Guilherme também franziu a testa involuntariamente. Um traço de insatisfação brilhou em seus olhos. Você deve saber que desde que ele se tornou um rei guerreiro, ele sempre cumpriu sua palavra e ninguém nunca ousou recusá-lo em sua cara. Pensando nisso, o humor deste rei guerreiro ficou um pouco desagradável. Você sabe o que está dizendo? Posso fingir que não ouvi o que você disse agora. Vou te dar mais uma chance agora. Não precisa, rei guerreiro Gu. É impossível para mim entrar na academia Xinhai novamente. Ao ouvir isso, o rosto de Guilherme ficou sombrio a ponto de pingar água. Este garoto é muito arrogante. Ele acha que pode fazer o que quiser só porque despertou o nível SS? Ele realmente ousa me rejeitar 2 vezes seguidas. Sumin, espero que você não se arrependa da decisão de hoje. O tom de Guilherme estava cheio de ameaças. Este Sumin é realmente ingrato. Acha mesmo que despertou uma fera feroz de nível SS e já é um rei da guerra? Ele, Sumin, ainda não está qualificado para ser comparado ao rei da guerra Gu.
A multidão presente gradualmente começou a fazer barulho e a repreender, e os 4 reitores também se manifestaram, dizendo que o gênio de nível SS era excelente demais e que nossa academia Jufen não era digna dele. Nossos recursos educacionais IDIN ainda são relativamente escassos, então não vamos participar desta agitação. Nossa INFEM planeja se transformar em uma escola secundária para meninas. Não estamos recrutando estudantes do sexo masculino por enquanto. Vocês não façam barulho, nós Bihai também não queremos. Até as 4 academias de Xinhais ou não ousam mais aceitar Suming. O pensamento desses 4 reitores é muito simples. Embora o talento de nível SS seja tentador, afinal, ele ainda não cresceu. É impossível para eles ofender um rei da guerra no auge por causa de Suming. Além disso, por trás deste rei da guerra está a família real da capital imperial. Suming instantaneamente passou de um filho do céu procurado por todos para a erva daninha à beira da estrada. E mesmo que você pratique o cultivo duplo, nenhuma academia de monstros ousa responder. Este é o poder da força. Justamente quando ele se virou para sair, de repente, um pilar de luz cor de sangue, grosso como um balde, explodiu repentinamente e disparou para o céu. Acompanhado por um rugido ensurdecedor, uma aura violenta e sanguinária varreu toda a arena em um instante. Por um tempo, todos ficaram tão oprimidos que não conseguiam respirar. Eles involuntariamente olharam para a direção de onde vinha o rugido, apenas para ver Suming no centro da luz. Nesse momento, ele já havia se transformado incontrolavelmente em um Tauti. A figura de 3 metros de altura chocou a todos, como um deus-demônio sanguinário. No segundo seguinte, o pilar de luz cor de sangue tremeu e estremeceu todo o mar estelar, fazendo com que o coração de todos tremesse loucamente. A aura do nível SS é tão poderosa? Essa aura não está certa. A expressão de Guilmo era de horror. Ele podia sentir claramente a sensação de medo vindo de sua alma. Neste momento, seu corpo também estava tremendo ligeiramente fora de controle. A aura que Suming despertou e mediu é inúmeras vezes mais forte do que quando ele despertou Kang Ming Yinglong. Essa pressão, esse ímpeto, essa aura dominadora que assusta todos os monstros, todos os sinais indicam que a fera feroz despertada por este jovem não é de nível SS, mas de nível SSS lendário. Em um piscar de olhos, um número incontável de estudantes involuntariamente caiu de joelhos no chão, como se estivessem prestando homenagem à figura no alto da plataforma. Como isso é possível? Como esse lixo pode ter tanto talento? Liu Ruxue estava agachada, olhos furiosos fixos na figura no alto da plataforma, apertando os dentes para insistir em não se ajoelhar. Além de Liu Ruxue, também estão os reitores das 4 academias, incluindo os estudantes de cultivo espiritual de alta qualidade, todos apertando os dentes e insistindo. Embora confiassem em sua força poderosa para controlar o desejo de se render, seus corpos ainda tremiam incontrolavelmente. O olhar em direção à figura cor de sangue distante estava cheio de profundo horror. Supressão de nível. Esta força definitivamente não é apenas de nível SS. Este Suming é realmente de nível SSS. A expressão de Guilmo mudou instantaneamente e ficou feia. Já chega, Suming. É hora de conter sua aura. Quanto tempo mais você quer que todos se ajoelhem diante de você? Suming sorriu ironicamente e voltou à sua forma original. Estou curioso para saber qual monstro você despertou? Parece que nunca vi isso no catálogo de monstros. Suming ficou em silêncio por um momento e disse calmamente, Tontai. Tontai, é? Você poderia nos apresentar este monstro? Afinal, é uma besta que nunca apareceu na história e tem um grande valor de pesquisa. Guilmo levantou as sobrancelhas ligeiramente, olhando para Suming com mais intenções. Ao ouvir isso, Suming estreitou os olhos. Apresentar o monstro? Isso é um comportamento muito indelicado. Isso equivale a expor todas as suas características e fraquezas para todos, e ninguém jamais apresentaria seu monstro em público, especialmente os monstros de nível superior. Mesmo o catálogo de monstros, que afirma registrar 10.000 tipos de monstros, não tem mais informações sobre monstros de nível SS além de seus nomes. E Guilmo pedindo publicamente que Suming apresenta-se seu monstro, pode-se dizer que a intenção é muito óbvia. Quer tanto saber sobre o Tontai? Por que você não me apresenta seu Kang Huang Yinglong primeiro? Nesse momento, uma voz estrondosa ecoou pelo céu, e então uma figura caiu do céu no chão. Quando todos viram claramente essa figura, a cena ficou instantaneamente barulhenta. É o grupo sagrado Tianxi, armadura de prata branca e lança Long Dan. Ele é o vice-líder do grupo sagrado Tianxi, e Exilon, o dragão prateado de Jiu Xiao. Incrível,
Essa figura importante também veio por causa de Sumin? E Zilon, ouvi dizer que o grupo sagrado designou uma missão para você, e agora você abandonou seu posto e apareceu na cidade estelar. Não tem medo de ofender o líder do grupo sagrado? Vendo Zilon sair, Guilmo riu levemente. Para ele, a outra parte era apenas um garoto. Mas foi esse garoto que, em apenas 10 anos, superou à força seus 30 anos de habilidade. Então Guilmo sempre desprezou Zilon, e Zilon também. Ele sempre sentiu que Guilmo era um hipócrita pretensioso. Um genro da família Qin, não precisa se preocupar com Guda Zanvan, a missão do grupo sagrado já foi concluída por mim. Não é apenas um Vaja de 6 olhos que é proficiente em 3 reinos? Uma lança o enviou de volta para sua cidade natal, muito fraco, sem graça. Eu me lembro que o nível deste Vaja de 6 olhos é semelhante ao de Guzanvan, certo? Ah, desculpe, eu não estou falando de Guzanvan. Ao ouvir isso, o rosto de Guilmo instantaneamente ficou preto como carvão. Se ele pudesse vencê-lo, ele realmente queria borrifar refrigerante salgado no rosto de Zilon. Quando ele entrou na cidade estelar para se tornar famoso, esse garoto ainda estava usando calças abertas brincando com lama, mas agora ele se atreve a zombar dele na cara. Zilon, seu grupo sagrado está muito ocupado, certo? O que você está fazendo aqui deliberadamente? Nada. É apenas uma simpatia entre gênios. Eu, Zilon, gosto de fazer amigos com gênios e odeio idiotas vazios que se fazem passar por gênios. Ao ouvir isso, o rosto de Guilmo ficou ainda mais feio. Este cara estava claramente falando indiretamente. De repente, Zilon brilhou e apareceu ao lado de Sumin. Abraçou os ombros de Sumin familiarmente. Irmão, você cheira tão bem. Não. Irmão, você tem uma aura muito boa. Vamos ser amigos. Meu nome é Zilon. Você é 10 anos mais velho que eu. Pode me chamar de velho e se não se importar. Olá, irmão Ye. Sumin coça a cabeça. Esse cara deve ser teimoso como uma mula. Na verdade, sou uma pessoa fácil de lidar. Zilon deu um tapinha no ombro de Sumin. Por que você não vem direto para o nosso grupo sagrado Tianxi? Em alguns anos, quando sua força aumentar, você pode treinar comigo. Irmão, acredito muito em você. Em menos de 5 anos, você definitivamente ultrapassará aquele Guilmo. Enquanto dizia isso, Zilon apontou o dedo para Guilmo deliberadamente. Guilmo, ao lado, tremia de raiva. O título de ladrão de túmulos é quase um tabu para ele. É precisamente por ter nascido em uma família humilde que ele escolheu se casar com a família Qin da capital. E foi precisamente por causa da família Qin que ele conseguiu se tornar o rei da guerra de Yanxia tão rapidamente. Zilon, sou seu superior. O exército deve ser rigoroso. Você insultou o rei da guerra em público. Posso prendê-lo pessoalmente para investigação. No entanto, Zilon parecia indiferente. E girou sua lança de prata em sua mão, apontando para a testa de Guilmo. Você pode tentar. A propósito, eu o desafio para uma batalha de substituição. Você ousa concordar? A expressão de Guilmo tornou-se extremamente feia. Ele queria esfregar Zilon no chão, mas só podia desistir ao ver o vento frio da lança. Covarde, eu gosto da maneira como você não pode me suportar, mas não pode me derrubar, pai. Gu Linxiao não conseguiu se conter ao ver seu pai sendo humilhado dessa forma. Ele olhou para Zilon com os olhos arregalados. Vice-chefe Ye. Qual é o sentido de humilhar meu pai assim? Meu pai não está te julgando porque você é mais jovem, não abuse da sua sorte. Quando os adultos estão falando, que direito você tem de abrir a boca, seu pirralho? Cale a boca. O olhar de Zilon se condensou. E Gu Linxiao de repente sentiu como se estivesse em uma adega de gelo e não ousou falar. O que foi? Está com medo? Quando vocês estavam intimidando Sumi agora, por que não os vi com medo? O olhar frio de Zilon varreu a multidão. Vocês me dão nojo. Quando foi que cada um de vocês em Yanxia se tornou bajulador? É por causa de pessoas como vocês que Yanxia se tornou assim. Suming, acredito muito nele. Fui eu quem pessoalmente avaliou seus pais quando eles se juntaram ao grupo sagrado Tianxi. Su Xuan é uma pessoa com grande coração. Acredito que seu filho também não será ruim. Se ninguém o quiser, o nosso grupo sagrado Tianxi o quer. No instante seguinte, o local ficou em silêncio. Todos encolheram a cabeça e ninguém ousou falar. Liu Rushui olhou para Zilon parado na frente de Suming e quase mordeu seus dentes de prata. Por quê? Por que Suming pode entrar nos 4 grupos sagrados tão facilmente?
Por que Suming é qualificado para ter um vice-chefe de um grupo sagrado defendendo, até mesmo ao ponto de ofender um rei da guerra? Os olhos de Liu Rushui estavam cheios de ciúme e ressentimento intensos. Além do talento, em que ele é pior que Suming, irmão Su, você está disposto a se juntar à Universidade de Yanxia? Ye Zilong olhou para Suming com entusiasmo. Assim que as palavras foram ditas, a expressão de todos mudou, até mesmo Gu Yumo ficou pasmo. A chamada Universidade de Yanxia é uma universidade construída em conjunto pelos 4 grupos sagrados de Yanxia e pelo Departamento Militar. É mais uma universidade. Basicamente, pode ser mais parecido com uma nova unidade de combate, daquele tipo com uma taxa de mortalidade extremamente alta, mas é precisamente por causa disso. A Universidade Yanxia também é conhecida como berço de grandes figuras. Todos os alunos que se formam nesta escola são, sem exceção, pessoas extraordinárias, e Ye Zilong foi o primeiro colocado da turma da Universidade Yanxia há 7 anos. Posso te dizer claramente que, mesmo que você seja um gênio de nível SSS, você deve passar formalmente na avaliação antes de poder ingressar na Universidade Yanxia. E não vamos prometer a você nenhum recurso além das recompensas da avaliação. Tudo precisa ser conquistado por você mesmo, mas posso garantir, contanto que você se forme na Universidade Yanxia sem problemas, você definitivamente se tornará uma grande figura no alto escalão militar no futuro, ou mesmo líder do grupo sagrado Tianxi no futuro. As palavras de Ye Zilong atingiram o coração de todos como um trovão. Aquele líder do grupo sagrado, ingressar na Universidade Yanxia permite matar monstros? Claro que sim. A razão pela qual a Universidade Yanxia tem uma taxa de mortalidade extremamente alta é porque cada aluno precisa ir fundo nas ruínas para caçar monstros. Mas é o mais adequado para ele, afinal, apenas no segundo teste do Tongtai, o teste dos 10.000 animais, ele precisa engolir 10.000 monstros de nível bronze. Sua vida está destinada a ser gasta em matança e batalha. Vendo o espírito de luta ardente nos olhos de Suming, Ye Zilong sorriu com satisfação e entregou um token dourado a Suming. Este é o meu cartão de visita. A Universidade Yanxia realizará uma avaliação em um mês. Você pode participar com este token. Além disso, acabei de matar um Vaja de 6 olhos. Vou providenciar para que alguém pegue os ossos para fazer uma arma de batalha para você. Que tipo de arma você gosta? Suming pensou por um momento. Ele pensou que a habilidade do Tongtai é a lança divina celestial. Eu gosto de lanças. Sem problemas. Definitivamente vou te entregar antes da avaliação. Ye Zilong deu um tapinha no ombro de Suming. Fique tranquilo e ousado. Faça o que quiser. Comigo, Ye Zilong, ninguém ousa intimidar os jovens com seu poder. Depois de dizer isso, ele olhou para Gu Yumo. O significado era óbvio, já que Suming tomou uma decisão. Então eu vou primeiro. O rosto de Gu Yumo estava sombrio. Ele não queria ficar aqui por um minuto. Então ele jogou um token na mão de Liu Ruxue. Este é o token de um membro da equipe de reserva do grupo sagrado Tianyu. Guarde-o bem. Depois de dizer isso, ele partiu com Gu Lin Xiao no dragão alado de chifres divinos. Liu Ruxue olhou para o token em sua mão. Seu coração estava em pânico. O humor que deveria estar animado desapareceu. Ha 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 ha, aquele cara, Gu Yumo, não aguentou mais. Ye Zilong riu alto, sem se importar com o lugar. Já que aquele cara se foi, eu também deveria ir. Estou ansioso para te ver no campo de provas em um mês. Depois de dizer isso, ele se transformou em uma luz fluorescente e desapareceu no céu. Ao mesmo tempo, Liu Ruxue do outro lado estava cheia de pânico. Memórias densas inundaram sua mente, e ela chorou de dor. Ruxue, você está bem? Neste momento, um jovem apareceu ao lado de Liu Ruxue. Seu nome é Zhenpang. Ele também é um dos pretendentes de Liu Ruxue. Ele despertou um monstro de nível S no primeiro dia da cerimônia de despertar. Ele tem trabalhado duro para melhorar sua força em casa nos últimos dias. Agora, assim que ele saiu do isolamento, ele viu sua deusa tão triste. Zhenpang sentiu como se seu coração tivesse sido cortado por uma mão grande. É Suming? Foi ele quem te deixou tão triste? Me diga, Ruxue. Eu não quero falar. Não pergunte mais. Liu Ruxue balançou a cabeça. Portanto, não há nada a dizer no discurso, mas Zhenpeng não pensa assim, seu rosto é horrendo e ele pula na plataforma de despertar. Suming, você não é um homem de verdade. Como você pôde ter coragem de machucar Ruxue? Eu quero duelar com você. Você se atreve a uma luta de vida ou morte? Ao ouvir isso, Suming sorriu maldosamente e levantou um dedo. Sem problemas, só que tem que ter uma aposta, tem que ser 1 milhão.
Caso contrário, não há conversa. Zhen Pen virou a cabeça e olhou para Liu Rushui, que estava com o coração partido. Seus olhos brilhavam com uma intenção assassina sinistra. Tem que ser 1 milhão, então que seja 1 milhão. Só que esta é uma batalha de vida ou morte. Uma vez no ringue, a vida e a morte não importam, ninguém deve ser responsabilizado. Su Ming assentiu calmamente. Vendo isso, Zhen Pen disse a Jin Pindao e outros no palco: então, por favor, convidem alguns reitores para serem árbitros. Sejam árbitros para quê? Acha que eu não sei o que você está planejando? Você já despertou há 3 dias, seu nível definitivamente não é baixo agora. Su Ming acabou de despertar, como ele poderia vencê-lo? Exatamente, você, seu garoto, tem uma cara de rato, você não parece ser uma boa pessoa. Os 4 reitores se sentiram muito indignados e começaram a repreender Zhen Pen, mas Zhen Pen confiava no fato de que seu pai era o comandante do departamento militar. Ele simplesmente não colocou esses 4 velhos em seus olhos. Vários reitores, vocês não podem dizer isso. Foi o próprio Su Ming quem concordou com isso, ele mesmo não se importa. Por que vocês estão aqui comendo rabanete e se preocupando à toa? Zhen Pen está certo, esta é a decisão do próprio Su Ming, devemos respeitá-lo. Jin Pindao ao lado abriu a boca levemente ao ver esta cena. Só que ele disse isso com alguns motivos egoístas. De qualquer forma, agora é impossível reparar o relacionamento com Su Ming. Se ele pudesse ficar preso no ringue, seria ótimo. Velho, não pense que eu não sei o que você está planejando. Você não está esperando que Su Ming fique preso no ringue? Se você não pode conseguir, destrua. Por que você é tão sombrio por dentro? Vamos nos separar. As pessoas não fazem amizade com cães. Mesmo que os 4 reitores estivessem com raiva, Jin Pindao ainda não se importava. Comecem, eu serei o árbitro, ele disse friamente. Olhando para os olhos de Su Ming cheios de frieza, assim que as palavras foram ditas, Zhen Pen emitiu uma forte respiração, e então ele se transformou no monstro de nível S Golden Pen. Em um instante, um som agudo e assustador ressoou por toda a arena. No segundo seguinte, Zhen Pen acenou com suas garras para Su Ming. Todos os espectadores ficaram chocados ao ver a marca de nível no peito de Zhen Pen. Ferro Negro nível 5. Ele já está no Ferro Negro nível 5 depois de despertar por apenas 3 dias? Pagando para vencer? Este cara é definitivamente um cara que paga para vencer. Neste momento, uma fumaça de sangue atraiu a atenção de todos. Su Ming se transformou. Ainda é a figura cor de sangue extremamente dominadora, mas a marca de nível Ferro Negro nível 1 no peito deixou todos sem palavras. Isso é 4 níveis atrás de Zhen Pen, não há como lutar. E no momento em que todos estavam preocupados com Su Ming, Zhen Pen silenciosamente tirou uma longa espada dourada de suas costas. No segundo seguinte, seu corpo se transformou em um raio de luz dourada e correu em direção a Su Ming. Talento, pico de velocidade louca. A espada em sua mão de repente ficou mais rápida. De repente, uma espada abriu o ar, cortando rastros de imagens, mas Su Ming olhou calmamente para a espada que se abatia sobre ele, e os rastros de imagens se dissiparam. Imediatamente, uma aura sanguínea monstruosa emanou de seu corpo, e então uma mão monstruosa se estendeu de repente, agarrando à força a espada de penas douradas extremamente rápida. Em seguida, a outra mão agarrou firmemente o braço de Pen dourado e o rasgou à força com um leve esforço, e sangue dourado espirrou no chão. Tang Tai olhou para Pen dourado com uma expressão feroz e estendeu suas garras em direção ao seu coração. Pare! Você ousa matá-lo! Neste momento, uma figura veio correndo de longe. Eras então, o líder do grupo sagrado da chama de sangue, pai de Zhen Pen. Se você ousar matar meu filho, eu vou te matar. Ele rugiu ameaçadoramente para Su Ming à distância. Você não vale nada em uma batalha de vida ou morte. Depois de falar, ele agarrou impiedosamente o peito do oponente. No momento seguinte sangue dourado jorrou e Tang Tai sorriu, então retirou a mão. Algo dourado apareceu em sua mão. Era o núcleo de besta de Pen dourado, que havia perdido o núcleo de besta, caiu no chão e voltou à forma humana. Que pena, eu ainda não consigo comer um coração humano transformado em um núcleo de besta. Su Ming balançou a cabeça e esmagou o núcleo de besta diretamente. Voltando à forma humana, neste momento, todos os olhares estavam fixos nele, cada um chocado e incapaz de falar. Este é o poder de uma besta feroz de nível SSS? A diferença de 4 níveis é superada tão facilmente? Filho! Neste momento, Zentão, que chegou de longe, soltou um rugido de tristeza e raiva. Eu quero que você pague com a vida. Transformar. Monstro de rocha. Uma aura poderosa explodiu de Zentão,
e no segundo seguinte, um gigante de pedra de 100 metros de altura. Processado na terra, o gigante de pedra estendeu vagamente uma enorme palma, agarrando Suming. Pare! Os 4 reitores mudaram de cor ao ver isso, eles queriam impedir. Mas como 4 níveis ouro poderiam resistir? O líder militar de nível região Lan, pare! Neste momento, Murrutian rugiu severamente. Como o líder militar de Nova Zou, ele tinha a obrigação de proteger a segurança de Suming. Então, não haja por emoção. A batalha de vida ou morte foi proposta pelo seu próprio filho. Você não pode responsabilizar Suming por ser inferior. Saia da minha frente ou eu vou acabar com você também. Os olhos de Zentão estavam cheios de intenção assassina. Ele estava determinado a matar Suming, e a enorme palma bateu ferozmente em direção a Suming. No momento seguinte, houve um estrondo alto, e depois que a fumaça se dissipou, uma figura apareceu na frente de Zentão, e os olhos de Zentão mostraram um olhar de espanto depois de ver o rosto dessa pessoa. Líder do grupo sagrado, por que você está aqui? A pessoa que veio era o líder do grupo sagrado da chama de sangue, Li Shue. Você está louco, Zentão. Este cara é da pessoa de Exilon do dragão prateado de 9 céus. Por que você está provocando uma pessoa desse nível? Eu não estou disposto. Aquele líder do grupo sagrado. Ele bateu no meu filho. Zentão rugiu furiosamente, quase caindo em frenesi. A culpa é do seu filho ser fraco demais, inferior. Agora você se apresse e desfaça a transformação e venha comigo. Será que eu tenho que engolir a raiva assim? Zentão rugiu ressentido. Li Shue estava cheio de desamparo e estava prestes a falar, mas ouviu uma voz alta vindo do céu. Já que você não pode suportar, então vá ver o rei do inferno. Logo em seguida, uma lança de luz parou no vazio. Era Exilon. Ele chegou. Li Shue pareceu extremamente chocado. Não, isso é apenas uma de suas armas de batalha. Li Shue nem terminou de falar, e a fria lança de luz já havia perfurado seu centro. Seu corpo de 100 metros explodiu em pedaços de cadáveres. Que tipo de coisa você é para merecer que eu te enfrente? Devastando Yanxia, o posto de Tianjiao. O que falta no seu clã sagrado da chama de sangue? Ou tudo o que Zentão fez foi você quem ordenou por trás? A expressão de Li Shue ficou extremamente feia, mas nesta situação, ele só podia baixar a cabeça. Nosso clã sagrado da chama de sangue não tem nada a ver com isso. É tudo culpa de Zentão. Vice-líder do clã Ye, você matou bem. Li Shue não ousou mostrar nenhuma insatisfação. A multidão ficou em alvoroço. Esta é a dominação do dragão de prata dos 9 céus, Exilon. Até que a arma de batalha do dragão de prata dos 9 céus desapareceu da cena. A insígnia de punição de nível ouro com talento extremo é apenas meu pedido de desculpas pessoal. Até que Li Shue falou. Ele entregou uma insígnia de punição vermelha para Suming. Só então todos reagiram. O digno líder do clã sagrado da chama de sangue, Yanxia Zhangjian. Na verdade, ele estava pedindo desculpas a um garoto iniciante. A notícia se espalhou instantaneamente por Yanxia, 72 estados e 36 dias. Ao mesmo tempo, no departamento esquerdo do clã sagrado Tianxi em outra área. Um jovem em uniforme militar de cabelo azul disse impotente, Zilon, você mordeu um camarada do exército em público. Isso está tornando as coisas difíceis para mim. E Zilon na frente dele estava deitado no sofá, jogando um jogo como se nada tivesse acontecido. Águia, quais velhos estão te causando problemas de novo? O jovem de cabelo azul, Ying Tianzi, disse impotente. É Qin Jiaoui, Qin Aoran. Ele apresentou uma acusação contra você no exército. Qin Aoran, hein? Ele está tentando defender seu cunhado, Gu Yu, que não conseguiu se destacar. Vou conversar com ele depois que terminar este jogo. Espero que você realmente converse bem. Eu entendo. Usar a virtude para persuadir as pessoas? E Zilon respondeu indiferentemente. Ao ouvir isso, o canto da boca de Ying Tianzi se contraiu. Inconscientemente, ele lançou um olhar para a lança Long Dan de Zilian. Uma linha de grandes caracteres estava gravada no cabo da lança. Arma da verdade, virtude, benevolência, justiça, decência. Essa história começou há alguns anos. Naquela época, Exilon, na casa dos 20 anos e cheio de vigor, jogou um herdeiro teimoso no quarto presidencial. O velho da outra parte correu pessoalmente até o líder do clã para reclamar. Então, o líder do clã repreendeu severamente Exilon, advertindo de que não deveria sempre recorrer à violência. Você tem que usar a virtude para persuadir as pessoas. Então Exilon gravou especialmente esta linha de caracteres na lança Long Dan e então colocou o velho da outra parte.
também enviado para o quarto presidencial. Por um tempo, toda a capital ficou chocada. A partir de então, ninguém mais provocou este jovem mestre. Bata, mas bata com cuidado. Os quartos presidenciais da capital estão um pouco apertados agora. Ying Tianzi murmurou fracamente. Embora ele e Exilon sejam ambos vice-líderes do clã sagrado Tianxi, em certo sentido, ele é mais como a babá de Exilon. Ele tem que limpar a bagunça para ele de vez em quando. É amarelo lunar anual de novo. E Exilon sorriu levemente e perguntou. Sim. Ultimamente, os monstros fora das ruínas estão ficando cada vez mais violentos. As baixas da equipe de investigação da Santa Ordem são bastante graves e o chefe da Santa Ordem especula que o 14º Rei das Feras pode ter um problema. O quê? Um brilho de raiva brilhou nos olhos de Exilon, e ele saltou de repente. Monstro número 14? Ao longo da história de 10.000 anos de Yanxia, o surgimento de qualquer monstro numerado significa matança. A última vez que o monstro número 13 teve um problema foi há 20 anos. Não só o chefe da Santa Ordem da Era da Prisão Negra anterior morreu no local, mas a maioria dos 9 reis celestiais de Yanxia também foram mortos ou feridos. Se os principais especialistas são assim, sem mencionar os guerreiros de nível inferior. Uma vez que a maré da lua nova ocorra, as 4 santas ordens terão que enviar todas as suas forças para a expedição às ruínas. Sem você lá, aquele garoto provavelmente ficará triste. Ying Tianzi mordeu a cabeça, explorando Shidao. Está tudo bem, ainda há tempo, não é? Ele é uma pessoa que valorizo, acredito nele. E Exilon sorriu e respondeu, seu cara, nunca ouvi valorizar tanto alguém. Por que você está ajudando esse garoto? Não me diga que é por causa do talento SSS dele. Aquela jovem da família Xia na capital também tem talento SSS. Ela queria te aceitar como mestre, mas você recusou. Sua desculpa pode enganar outras pessoas, mas não funciona para mim. Eu sei se você está defecando seco ou mole só de ver você levantar a bunda. Tians, e eu realmente não posso te contar sobre este assunto. Yetian mordeu a cabeça com uma expressão solene. Enquanto isso, a cerimônia de despertar da Academia Xinhai já havia terminado. Todos tinham uma expressão de alegria no rosto, mas algumas pessoas estavam tão desconfortáveis como se tivessem comido cocô. Como Jin Pingao, Liu Rushui e seus pais, Sumin contatou uma agência depois de terminar de arrumar suas malas, querendo comprar sua casa de volta. Mas foi informado pela outra parte de que a casa já havia sido vendida, mas Sumin conseguiu as informações de contato do novo comprador, Xia Qinshin. Quanta autopaixão essa pessoa deve ter para ousar usar esse nome? Balançando a cabeça, Sumin pegou o telefone e discou o número. Olá, é a senhorita Xia. Eu sou Sumin, gostaria de conversar com você sobre a casa em Tanshin Yiping. Seria conveniente nos encontrarmos? Eu já estou morando na casa e não tenho planos de vendê-la. A outra parte respondeu friamente e então desligou o telefone. Sumin sentiu uma dor de cabeça. Mas logo, o telefone tocou novamente. Como você disse que se chama? Acabei de chegar à cafeteria da ilha. Você é Sumin? Uma voz fria soou. Sumin ergueu a cabeça para olhar. O que apareceu em seus olhos foi um rosto delicado e bonito, olhos de obsidiana negra, brilhando como estrelas. Um braço de lótus branco carregava uma pequena bolsa e ela usava um vestido branco que delineava curvas perfeitas. Esta é uma mulher muito mais bonita que Liu Rushui, como uma fada saindo da neve, fria e orgulhosa. De fato, digna do nome Xia Qinshin, senhorita Xia Qinshin, sou eu. Xia Qinshin sentou-se elegantemente em frente a Sumin. Eu já me mudei para dentro. Então é impossível vendê-la para você novamente. Se você quiser, posso alugá-la para você. Este é o contrato. Você pode dar uma olhada. Falando, ela colocou um documento sobre a mesa. Sumin ficou rígido ao ouvir isso. Essa mulher é muito direta, chegando já querendo dividir o aluguel. O problema é que ela é um homem. Além disso, a casa dela tem mais de 700 metros quadrados. Se fosse para alugar, o aluguel seria de pelo menos 8.000 por mês. Mas este contrato diz que é apenas 100 por mês. Sumin sente que ela tem segundas intenções. Será que ela está interessada no meu corpo? Que tipo de olhar é esse? Xia Qinshin, ao ver Sumin, mudou de expressão umas 81 vezes, de surpresa a espanto e depois a terror. Inconscientemente franziu a testa. Não é nada, não é nada. Sumin acenou com a mão. Não há nada a temer, embora os meninos devam se proteger quando estão fora de casa. Mas se uma garota não tem medo, por que eu, um jovem cheio de vigor, deveria ter medo? No pior dos casos, eu sofro um pouco e deixo ela se aproveitar. Pensando nisso,
Ele assinou diretamente o contrato. Depois de pegar a chave da mão de Xia Qinshen, arrastou sua bagagem diretamente para casa para arrumar suas coisas. Observando as costas de Su Ming partindo, Xia Qinshen olhou para o contrato em sua mão. Com um leve sorriso, revelou uma expressão de satisfação. Su Ming, vou ver o que você tem de tão especial. Porque, apesar de ambos termos o talento nível SSS, o veterano me rejeitou, à noite, para descobrir os segredos de Su Ming. Então Xia Qinshen o convidou ativamente para jantar, mas assim que os dois entraram no hotel, causaram um rebuliço. Uau, essa não é a senhorita Xia Qinshen da família Xia da capital imperial? Ouvi dizer que ela despertou uma besta demoníaca de nível SSS. Como esse tipo de gênio veio para nossa nova ilha marítima? Ao ouvir isso, Su Ming ficou chocado. Você é a jovem da família Xia da capital imperial. No entanto, antes que ela pudesse responder, de repente uma voz soou. Não acredito, Lian Zai. Você nem sabe a identidade da minha Qinshen. Falando nisso, quem é esse Lian Zai? A pessoa que chegou era precisamente a melhor amiga de Xia Qinshen, Nu Yun. Ele é meu inquilino e eu sou sua senhoria. Ao ouvir isso, os olhos de Nu Yun brilharam instantaneamente. No entanto, antes que ela pudesse começar a fofocar, Xia Qinshen já havia se virado rapidamente e entrado no camarote. Estou curioso. O que uma jovem da família Xia da capital imperial pretende ao se aproximar de um estudante pobre? Su Ming perguntou curiosamente. A mão de Xia Qinshen, que acabava de pegar os hashis, parou levemente. Eu tentei, através de um ancião da minha família, me tornar discípula do imortal da espada, Dragão Prateado, Ye-chan. Mas ele não apenas me rejeitou, mas também veio especialmente para a nova ilha marítima por sua causa. E até mesmo agiu pessoalmente para matar um comandante militar por você. Por causa desse incidente, o terceiro jovem mestre da família Qin já o está acusando no departamento militar. Então, Su Ming, estou muito curiosa para saber o que você tem de tão extraordinário que pode fazer o veterano Ye te valorizar tanto. Você deve saber que o que eu, Xia Qinshen, despertei, também é uma besta demoníaca de nível SSS. Depois de dizer isso, os olhos brilhantes de Xia Qinshen fixaram-se diretamente em Su Ming, cheios de curiosidade. Então, a senhorita Xi está com ciúmes de mim? Su Ming deu uma mordida em uma lagosta australiana e sorriu levemente. Assim que as palavras caíram, Xia Qinshen levantou-se abruptamente, seu rosto ficou vermelho até a raiz das orelhas, seu rosto ficou vermelho em um instante. Impossível, eu também sou um desperto de besta feroz de nível SS, por que invejaria você? No entanto, Su Ming acenou com a mão despreocupadamente, o irmão He deve ter suas próprias razões para fazer isso. Você está me perguntando como eu saberia? Mas ele disse que eu cheirava bem, você quer cheirar? Tem? Xia Qinshen corou imediatamente, como você pode difamar o Sênior He assim? Então, o que você quer que eu faça? Eu digo a verdade e você não gosta, e você deveria perguntar a ele sobre esse tipo de coisa. Por que me perguntar? Xia Qinshen, por que você simplesmente não briga com ele? Nesse momento, Nu Yun, que estava roendo um osso, disse de repente, tente amaldiçoá-lo talvez. Está decidido, deixe esta jovem senhora ser sua juíza. Ao ouvir isso, os olhos de Xia Qinshen brilharam. Essa é uma boa ideia, não seria bom se eu te machucasse, que tal isso? Vamos para o departamento militar de Xinhaishou fora das muralhas da cidade. Há um monstro de morte certa classificado em 45 na lista de caça. O sapo gigante de mergulho de nível bronze, nível 1. Vamos ver quem caça esse monstro primeiro. Que tal? Se eu ganhar, você tem que me contar seus segredos. Ao ouvir isso, Su Ming não demonstrou interesse. E se eu ganhar? É impossível você ganhar. Sem recompensa, então eu não vou brincar. Xia Qinshen só quer ganhar. E seus dentes estão cerrados. Se você ganhar, de agora em diante, vou ouvir tudo o que você disser, farei o que você me mandar fazer, uma promessa é uma promessa. Um sorriso divertido brilhou no rosto de Su Ming, e o rosto de Xia Qinshen, que havia reagido, ficou rígido, e de repente ele sentiu como se tivesse perdido algo. E Nu Yun ao lado também abriu a boca em choque, afinal, se Xia Qinshen perdesse, não seria o mesmo que assinar um contrato de escravidão. E se a família Xia da capital imperial soubesse disso, o céu não cairia. Assim que disseram, foram, e os três imediatamente partiram para o departamento militar de Xinhaishou, mas Mu Rutian quase balançou a cabeça ao ouvir o pedido dos três. Impossível. Absolutamente impossível. Não vou dizer o quão importantes vocês são para a federação, acredito que no futuro vocês certamente poderão controlar um lado.
Mas não agora, e vocês não deveriam se colocar em perigo por causa de uma disputa temporária. O mais importante para vocês agora é se preparar bem para o exame de admissão. Tillman, eu sei que você está pensando em nós, mas você não precisa se preocupar, é apenas um monstro de nível bronze. Eu não sei como é para Su-Ming, mas para mim, Xia Qinshen, é uma moleza. Assim que as palavras caíram, as pontas dos dedos de seus olhos se condensaram ligeiramente. De repente, um ar frio e sombrio emanou de seu corpo, e havia uma enorme imagem fantasma de fênix de gelo atrás dele, e o símbolo do mundo de ferro negro no peito da fênix de gelo era particularmente visível. O rosto de Morrutinho estava cheio de choque. É realmente o mundo do ferro negro. Eu lembro que você despertou há menos de um mês. Nu e um ao lado pulou animadamente. Como esperado, você é nosso King. Tillman, eu também quero ir lá fora com eles para dar uma olhada. Morrutian deu um tapa na testa, sentindo uma forte dor de cabeça. Nu Yun é a filha de Nu Yuan, o governador de Xinhai-Zou, uma verdadeira princesinha de Xinhai-Zou. Só que essa princesinha é um verdadeiro vaso de flores, despertando apenas o besta de ferro de rocha do nível terra. Aquela aparência redonda e rechonchuda. Além de ser um animal de estimação ornamental, realmente não tem outra utilidade. Se ela fosse para o lado de fora, aqueles monstros ficariam muito felizes, porque a carne da besta de ferro de rocha é muito saborosa. Os monstros adoram comer. Não, a senhorita Xia tem força comprovada. E você? Qual é o seu nível agora? Ferro Negro 0.5. Nuyo mostrou a língua, um pouco envergonhada. Isso não significa que o símbolo de nível ainda não se formou? Você está brincando comigo? Morrutian ficou paralisado. Então, ele voltou seu olhar para Su-Ming. E você, Su-Ming? Qual é a sua força atual? Embora eu saiba que você pode derrotar Zentou, do nível Ferro Negro 5, mas se você tiver apenas essa força, eu não vou deixar você sair. Su-Ming hesitou por um momento e disse lentamente, Ferro Negro 3. Não, absolutamente não. Morrutian balançou a cabeça como um chocalho. Até mesmo Xia Qinshen, ao lado, não pôde deixar de rir. Su-Ming, é melhor você admitir a derrota, para não dificultar as coisas para Mokui. Su-Ming pensou um pouco e então... Esperem um pouco, eu volto já. Depois de dizer isso, ele se virou e correu para um cubículo do banheiro. Com uma mão, 3 poções vermelhas brilhantes, e 3 núcleos de besta brilhando fracamente apareceram em sua mão. Devoração infinita. Ativar. Assim que as palavras foram ditas, uma das mãos de Su-Ming se transformou na garra afiada de Tão Tai. Então, com um leve esforço, ele esmagou as poções e os núcleos de besta. Conforme o sangue lentamente se fundia com a pele, o Tão Tai dentro do corpo parecia abrir os olhos escarlates. Uma aura aterrorizante de repente se espalhou. Em um instante, chamas de sangue surgiram, como um purgatório. Que tirano! Esta é a devoração infinita de Tão Tai? Eu posso sentir meu poder, aumentando a uma velocidade visível a olho nu. Com o aparecimento de uma figura cor de sangue atrás dele, Su-Ming cerrou os punhos. Ferro Negro 6. Sucesso! 3 essências de sangue e núcleos de besta de nível bronze o fizeram subir 3 níveis seguidos. Agora, ativar a ruptura do rei remanescente deve ser capaz de derrotar o nível Ferro Negro 10, mas ainda não é o suficiente. Eu preciso de uma vitória esmagadora. Então, Su-Ming pegou mais uma vez uma essência de sangue dourada de seus braços. Esta é a essência de sangue de monstro de nível ouro que Etian lhe deu antes de partir. Em circunstâncias normais, absorver a força essência de sangue de nível ouro em seu nível resultaria em uma explosão do corpo em 100% das vezes. Mas Su-Ming possui a devoração infinita de Tão Tai. E não entra em pânico de forma alguma. Apenas ouviu um estalo. Su-Ming esmagou diretamente esta essência de sangue. Imediatamente, uma aura feroz envolveu todo o acampamento militar. Su-Ming podia ver claramente. Na névoa de sangue, um lobo maligno cor de sangue apareceu silenciosamente, olhando para ele sombriamente. Como se no segundo seguinte ele fosse pular sobre ele e rasgá-lo em pedaços. O que está acontecendo? Uma aura tão densa. Será que um monstro invadiu? Morrutian, que estava no escritório, acordou de repente. Ele podia sentir claramente que essa aura cruel e violenta tinha pelo menos força de nível ouro. Olhando para trás, neste momento, um guerreiro do departamento militar correu para o escritório às pressas. Antes que ele pudesse falar, Morrutian acenou com a mão. Eu já sei, venha comigo dar uma olhada. Onde está a fonte desta aura? 1 minuto depois, Morrutian levou Xia Jinshen. Os dois chegaram à porta do banheiro.
A fonte desta aura parece estar aqui. Então, depois de 10.000 anos de desenvolvimento, existem todos os tipos de monstros. Talvez alguns monstros gostem mais do cheiro do banheiro e até gostem de comer dentro do banheiro, mas este cheiro é muito abstrato. Morrutian respirou fundo e chutou a porta do banheiro. De repente, uma onda de calor torrencial varreu a multidão. Em seguida, um rugido estrondoso soou. Não é bom, saia daqui rapidamente. Esta é a aura de um monstro de nível ouro. Morrutian gritou e se transformou instantaneamente. Em um instante, uma luz branca prateada envolveu seu corpo. A luz se dissipou e viu-se uma figura coberta de armadura de batalha prateada, com uma cabeça de lobisomem, brandindo um sabre e cortando ferozmente. Este é o monstro que Morrutian despertou, o lobo prateado Lâmina, com uma força de 6ª ordem de ouro. É o lobo fantasma de sangue. O coração de Morrutian estremeceu loucamente. O talento deste lobo fantasma de sangue não é mais fraco do que seu lobo de batalha Lâmina. Morrutian apertou instantaneamente o sabre em sua mão e a aura em seu corpo explodiu violentamente. Ele estava se preparando para matar este lobo fantasma de sangue aqui. De repente, uma voz nítida veio. Tilmo, tenha piedade. Então Suming abriu o cubículo e saiu. Ele estava olhando nos olhos do lobo maligno na névoa de sangue. Meu alvo sou eu. É apenas uma besta com apenas uma alma remanescente. Ainda quer me morder? Do que você depende? Ao ouvir as palavras de Suming, Morrutian percebeu. Acontece que este lobo maligno escondido na névoa de sangue não tinha substância. Ele reagiu imediatamente. Você usou a essência de sangue de nível ouro que o chefe do grupo vovô lhe deu. Suming assentiu. Isso mesmo. Então eu vou absorvê-lo agora. Você está louco, Suming, com sua força atual. Mesmo uma gota é suficiente para estourar seu corpo. Como você ousa absorver um inteiro? Morrutian lamentou repetidamente. Uma essência de sangue de nível ouro tão preciosa foi desperdiçada assim. Neste momento, foi descoberto. Xia Qinshin e Nuiyun, percebendo que algo estava errado, também entraram correndo, mas ficaram chocados ao ver o que Suming estava fazendo. Suming, você está louco? Esta é a essência de sangue de uma besta de nível ouro. A aura maligna já tomou forma. Mesmo que você queira aumentar seu nível, você não precisa fazer isso. A expressão de Xia Qinshin mudou drasticamente. Para ser honesto, ele realmente gostava de Suming. Ele veio aqui apenas para provar que não era inferior a Suming, mas nunca pensou em colocar a vida de Suming em perigo. Suming olhou para o lobo fantasma de sangue mostrando os dentes para ele na substância sanguínea, um pouco divertido. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Você não quer me controlar? Apresse-se, ou eu vou te engolir. O lobo fantasma de sangue ficou furioso com essa provocação. A substância sanguínea tornou-se mais densa e, no segundo seguinte, ele abriu sua boca enorme e atacou Suming. Venha, Tão-Tai! Suming riu alto, seus olhos ficaram vermelhos e a sombra de um Tão-Tai cor de sangue apareceu lentamente atrás dele. No segundo seguinte, a sombra do Tão-Tai abriu de repente sua boca sangrenta e engoliu o corpo de Suming em um só gole, instantaneamente fazendo todo o prédio tremer. Suming foi envolvido por uma chama de luz vermelha densa, mas depois que a luz de sangue se dissipou, sua figura reapareceu, e o feroz Tão-Tai permaneceu no lugar. O corpo de 3 metros de altura quase quebrou o teto. Vendo esta cena, as pupilas de Xia Qinshin encolheram de repente, embora ele tenha visto a cena da transformação de Suming no vídeo. Com um soco, ele acertou a cabeça do lobo fantasma de sangue, e então o Tão-Tai abriu sua boca sangrenta de repente, e uma força de sucção aterrorizante veio instantaneamente. Como isso é possível? Ele vai engolir o lobo fantasma de sangue em um só gole. Xia Qinshin ficou completamente chocado. No segundo seguinte, o lobo fantasma de sangue soltou um grito de pesar, e então a sombra se transformou em energia de sangue e fluiu para o corpo do Tão-Tai, à medida que a luz de sangue escurecia gradualmente. Suming cancelou o estado de transformação, apertou os punhos, sentindo o poder crescente em seu corpo. Ferro negro nível 10. Mokui rende. Então estou qualificado para sair, certo? Morrutian já estava chocado neste momento. Neste momento, ele finalmente entendeu que a diferença entre as pessoas é realmente maior do que a diferença entre as pessoas e os porcos, e sua diferença já foi decidida no líquido amniótico. E neste momento, Xia Qinshin olhou para Suming com olhos ardentes. Ele parece entender um pouco por que Etienne dá tanta importância a Suming, mas eu não vou desistir. Depois de um tempo, Morrutian, que havia se recuperado, abriu a boca solenemente. Tudo bem, eu permito que você e Xia Qinshin saiam.
Mas vocês são muito importantes para Yanxia, eu devo enviar alguém para protegê-los secretamente. Os dois acenaram com a cabeça, indicando que não se importavam. Então eles chegaram à formação de teletransporte do Departamento Militar de Xinhaishou. Com um raio de luz deslumbrante subindo, as figuras das 4 pessoas desapareceram simultaneamente na cortina de luz. Esta é a formação de teletransporte que leva à base do Departamento Militar de Yanxia. Esta base está localizada ao lado da muralha da cidade. Uma vez que a muralha da cidade seja violada, este será o primeiro campo de batalha. Molutinha levou algumas pessoas para a base. Assim que eles saíram da formação, uma aura assassina fria veio em direção a eles, e Nuion arregalou os olhos. Este é a base do departamento militar, Xia Qinshin disse com um aceno de cabeça. Este lugar está a apenas uma parede de distância das ruínas. Ele já havia ido à base com seu pai uma vez, e aquela vez foi quando o ninho da besta da lua crescente explodiu, e seu pai veio como rei da guerra do departamento militar para suprimir as bestas selvagens. A batalha foi extremamente brutal. Ele estava na muralha da cidade, testemunhando seu pai lutando contra monstros nas ruínas. Inúmeros guerreiros da rocha usaram suas vidas para abrir caminho através das ruínas de Senli. As cenas sangrentas ainda estão frescas na memória de Xia Qinshin. Neste momento, a terra tremeu repentinamente. Só se via à distância várias bestas gigantes de 10 metros de altura caminhando em direção a eles em fila. Essas bestas seguravam lanças gigantes em uma mão e escudos circulares de 7 ou 8 metros de altura na outra. Embora a armadura em seus corpos estivesse enferrujada e coberta de casas, seus olhos de besta brilhavam com uma luz dourada, firmes e determinados. Este é o caçador de bestas de nível C. Xia Qinshin disse com uma expressão solene. A característica é que o tamanho é grande e a força é forte, mas o espaço para crescimento é extremamente limitado. Esta também é a besta mais despertada em Yanxia. Esses guerreiros mantêm sua forma de besta todos os dias, patrulhando o acampamento dia e noite. Com o tempo, às vezes não conseguem distinguir se são humanos ou bestas. Mas toda vez que a maré de bestas da lua nova chega, aqueles que correm na frente são sempre eles. Eles parecem ter nascido para proteger esta cidade. O humor de Sumin ficou um pouco pesado ao ouvir isso. Ele, que viajou, sempre ficou em uma cidade próspera e nunca pensou que este mundo fosse tão cruel. Comparado com a cidade próspera, este lugar é simplesmente um purgatório. O ar está cheio de cheiro de sangue. Olhando para cima, estão todas as bestas gigantes patrulhando. Fora das muralhas da cidade, ouvem-se ocasionalmente os rugidos de bestas. Vamos, o círculo de teletransporte está ali. Dizendo isso, Molutia liderou os 3 em direção ao círculo de teletransporte. Depois de um momento, ele disse novamente com uma expressão solene, uma vez que você pise neste círculo de teletransporte, o que há lá fora são ruínas. Então você pode testemunhar este mundo cruel com seus próprios olhos. Então ele entregou um mapa. Seu alvo, o sapo gigante submerso, está em um lago a 3 li fora da cidade. Eu não agirei a menos que você encontre perigo de vida. Suminga acenou com a cabeça, e então as figuras de várias pessoas desapareceram no círculo de teletransporte. Ao mesmo tempo, várias pessoas estavam deitadas perto de um lago claro. Eles são todos mercenários do grupo mercenário, e as pessoas do grupo mercenário nascem para o lucro. Contanto que haja dinheiro, eles podem fazer qualquer coisa. Desta vez, eles vieram para matar monstros, obter recursos e trocá-los por dinheiro. Neste momento, eles colocaram a isca e se esconderam nas sombras observando. Chefe, este sapo gigante submerso será realmente atraído. Claro, este sapo gigante submerso adora comer peixe, e esta carpa bolha de ferro negro de 3 estrelas é deliciosa. É o favorito do sapo gigante submerso, ele definitivamente sairá. O sapo gigante submerso fora da água pode exercer no máximo 20% de sua força. Então todos os tesouros neste corpo serão nossos. Neste momento, ondulações apareceram repentinamente na superfície do lago. No segundo seguinte, um sapo azul enorme saltou. Está vindo, esconda-se rapidamente. O sapo gigante submerso está muito vigilante, não deixe que ele o encontre. O capitão mercenário Liu Li sussurrou. As 3 pessoas estavam deitadas na grama, imóveis e muito cautelosas. No entanto, eles subestimaram a força do sapo gigante submerso. Este sapo gigante submerso pode até mesmo detectar o fluxo de ar. Para julgar se há inimigos escondidos ao seu redor, só se ouviu um coachar, e o sapo gigante submerso abriu repentinamente a boca e gritou, e uma língua vermelha como sangue atirou violentamente em direção aos mercenários como uma espada afiada.
As três pessoas viram isso e suas expressões mudaram drasticamente, e eles rapidamente quiseram escapar, mas a velocidade da língua era extremamente rápida e não havia tempo para se esquivar. Em um piscar de olhos, o peito de um mercenário foi perfurado no local. Então a língua se enrolou e engoliu em um só gole. O sapo gigante bateu satisfeito na barriga, com um forte sarcasmo brilhando em seus olhos. Corram! Liu Li puxou a outra pessoa e correu apressadamente para longe, mas o sapo gigante submerso não se apressou e saltou em direção aos dois. Acabou, seremos enterrados aqui hoje. Os rostos das duas pessoas estavam pálidos e eles fecharam os olhos resignadamente. Mas, nesse momento, um som de assobio cortou o ar, e uma formiga guerreira, tremendo de pavor, surgiu de longe. Era a forma de gelo da formiga guerreira monstro de Xia Qinshin, Yan Huang. A formiga guerreira agitou suas asas, disparando lâminas de gelo em direção ao sapo gigante, repelindo o ataque. Xia Qinshin, com um golpe bem-sucedido, pediu que os dois recuassem rapidamente. Livrando-se da morte, Liu Li puxou outro e se escondeu atrás de uma grande árvore, observando a batalha entre Xia Qinshin e o sapo gigante mergulhador. Vendo sua presa escapar, o sapo gigante ficou furioso. Ao olhar para cima, descobriu que a formiga guerreira à sua frente parecia ainda mais deliciosa e exalava uma força ainda mais poderosa. Além disso, era o poder do atributo gelo, que era um grande suplemento para ele, que era do atributo água. O sapo gigante mergulhador revelou um sorriso de alegria. A língua vermelho-sangue chicoteou em direção a Xia Qinshin como um longo chicote, e ao mesmo tempo, um líquido venenoso roxo jorrou de sua boca, transformando-se em espadas no ar e disparando em direção a Xia Qinshin. Os espinhos de gelo de Xia Qinshin foram todos derretidos ao tocar no líquido venenoso. Algo estava errado. A força desse sapo gigante mergulhador não era a do reino de bronze. No meio da batalha, Xia Qinshin estava em uma situação perigosa. Neste momento, um olhar astuto brilhou nos olhos do sapo gigante mergulhador. A superfície calma do lago atrás dele de repente começou a ferver violentamente. Então, vários redemoinhos de água subiram ao céu, correndo em direção a Xia Qinshin de 4 direções. Esse era o truque final do sapo gigante mergulhador, a capacidade de controlar o fluxo de água. Ao ver isso, o rosto de Xia Qinshin ficou pálido e um traço de pânico brilhou em seus olhos. Droga, a coleta de informações estava errada. Seu nível era o reino de bronze 3. Justamente neste momento, uma figura correu loucamente por trás dele. Por que está correndo tão rápido? Você não pode vencer. Uma voz familiar soou em seus ouvidos, antes que Xia Qinshin pudesse se surpreender. Uma figura alta e cor de sangue saltou e pisou em suas costas. Suming, você se atreve a me enganar. Um olhar de raiva brilhou nos olhos de Xia Qinshin. No entanto, neste momento, aquela figura cor de sangue correu em direção àquelas colunas de água como um meteoro. Tirania do rei remanescente. Com um rugido furioso de Suming, uma força aterrorizante explodiu de seu corpo. Por um tempo, chamas de sangue surgiram. Este mundo parecia estar envolto em cor de sangue. O punho de Tão Tai colidiu com aquelas colunas de luz à distância. No momento seguinte, a coluna de água com a força de milhares de quilos foi aberta por seu punho. Um olhar de choque brilhou nos olhos do sapo gigante mergulhador. Então, ele atacou violentamente novamente. Várias colunas de água surgiram da superfície do lago, esmagando Suming, que estava parado no ar. Vendo isso, Suming usou diretamente o ápice da velocidade furiosa. Este era o talento roubado após matar Zhen Pen antes. Então, Suming socou rapidamente, e inúmeras marcas de punho cor de sangue deixaram rastros no ar. Depois que cada punho caiu, todas as colunas de água foram derrubadas por ele, e o corpo de Tão Tai não diminuiu sua tendência e correu em direção ao sapo gigante mergulhador. Em um instante, ele chegou na frente do sapo gigante mergulhador. Ele apertou os punhos e explodiu com toda a sua força, socando sua cabeça. De repente, o corpo do sapo gigante mergulhador ficou rígido no local. Até que o punho de Suming caiu, sua cabeça foi transformada em escória com um soco. Tão Tai exalou um suspiro de ar turvo, abriu a boca e absorveu toda a essência de sangue. Então, a alma besta Tão Tai e o domínio da besta do rio se viraram lentamente, e a figura cor de sangue gradualmente se dissipou. Suming acenou com a alma besta na mão para Xia Qinshin, que não estava longe. Eu disse, eu deveria ter vencido, certo? Você tem que cumprir sua palavra. O rosto de Xia Qinshin ficou complicado e ele acenou com a cabeça. Eu perdi. Não se preocupe, eu não vou faltar com a minha palavra. Ele sabia muito bem que se não fosse por Suming agindo a tempo, mesmo que ele não morresse desta vez,
ele provavelmente ficaria gravemente ferido. Embora eu não tenha usado o poder de Tauntai, perder é perder, não há nada a argumentar. 2 mercenários escondidos atrás da árvore saíram, olhando para o núcleo da besta na mão de Sumin, sem disfarçar a ganância em seus olhos. Obrigado por nos salvarem, vocês são nossos grandes benfeitores. Dizendo isso, os dois fizeram uma reverência extremamente respeitosa. Não é nada, apenas um pequeno favor. Sumin acenou com a mão e respondeu casualmente. Vendo isso, Liu Li fez um sinal para o artista ao lado. Realmente foi difícil para vocês dois, eu tenho água aqui, bebam um pouco de água e descansem. Dizendo isso, ele pegou um pequeno frasco de água do tamanho de um líquido oral. Este é um líquido extraído de uma besta chamada bolsa de água. Sua composição não é diferente da água limpa, a única diferença é que essa água sacia muito a sede. Uma pequena quantidade é equivalente a 1 litro de água mineral? Obrigado, não precisamos. Xia Qinshen acenou com a mão em sinal de rejeição. É senso comum não beber nada de estranhos nas ruínas. Especialmente quando o oponente é um mercenário ganancioso. Vendo os dois se recusarem, Liu Li explicou apressadamente. Vocês têm medo de que envenenemos vocês? Não, não faríamos isso. Vocês são nossos salvadores. Vendo isso, Sumin pegou 2 deles diretamente de sua mão. Depois de dar um para Xia Qinshen, ele piscou para ele. Ok, estou morrendo de sede de tão longe. Dizendo isso, ele abriu a tampa e bebeu tudo de uma vez. Quer outro? Sim, sim, benfeitor, não seja tímido, eu tenho mais aqui. Liu Li pegou alguns novamente e entregou. Sumin bebeu 3 seguidos, e então arrotou satisfeito. Como os 2 benfeitores estão se sentindo? Liu Li esfregou as mãos, sorrindo bajulador. Nada mal, sua água é extremamente deliciosa. Tem gosto de veneno. Sumin assentiu satisfeito. Ao ouvir isso, Liu Li ficou confuso. Irmão, você já bebeu? Sim, eu senti o gosto na primeira mordida. Sumin disse levemente, é que eu estava com muita sede, então não me importei. Você também bebeu? Liu Li olhou para Xia Qinshen sem palavras. Xia Qinshen balançou a cabeça e cuspiu um cubo de gelo. Os 2 mercenários ficaram chocados instantaneamente. Mas Sumin abriu os braços e caminhou em direção a eles enquanto dizia, depressa, faça isso, eu já fui envenenado. Ao mesmo tempo, o sangue de Sumin começou a ferver. Uma aura violenta permeou a cena. Vendo isso, os 2 se viraram e correram. Xia Qinshen acenou com sua mão de jade. Só para ver uma parede de gelo de mais de 10 metros de altura aparecer de repente na frente deles. Vendo que não havia para onde recuar, os 2 se transformaram diretamente em monstros e correram em direção à parede de gelo. Infelizmente, antes que os 2 pudessem fazer qualquer movimento, no segundo seguinte, Sumin já havia descido do céu, e então deu um soco no ar, transformando os 2 de volta em suas formas originais. Não me mate, somos mercenários da Shenyan Technology. Vendo a intenção assassina nos olhos de Sumin, os 2 abriram a boca tremendo. Neste momento, Mohuti entrou e seus olhos de tigre se arregalaram. Que audácia! Eles 2, um é Xia Qinshen, a filha da família Xia na capital imperial. Um é o primeiro gênio da história de Xinhaishou, um desperto de nível SSS. Você realmente ousou envenenar os 2. Ninguém em Anxia pode salvá-los. Assim que essas palavras saíram, os 2 ficaram tão assustados que até sua fralda ficou incontinente. No segundo seguinte, Mohuti acenou com a mão e os corpos dos 2 caíram retos. Em seguida, ele anunciou diretamente que Sumin havia vencido a luta. Não pode ser, Qinshen. Você se vendeu tão facilmente. Ao lado, Nuiyun brincava com uma expressão de escárnio. O que significa vender a si mesmo? Que bobagem! De qualquer forma, o significado é quase o mesmo. A deusa glacial e distante caindo na terra. Os 2 ou 3 casos não ditos entre ela e um garoto pobre. Só de pensar nisso já acho interessante. Nesse momento, Nuiyun tinha uma expressão de Fanjiro. No entanto, Sumin estava muito calmo. Afinal, sua vitória era algo esperado. Quem mandou ele ter o roteiro de protagonista? Vamos, já que a partida terminou, vamos voltar rápido. É perigoso ficar muito tempo nas ruínas selvagens. Mohu-Tian disse. Quando eles voltaram para o acampamento, descobriram que estava movimentado. Olhe rápido, é o gênio da capital imperial. Seguindo o olhar de todos, vi 3 jovens caminhando lado a lado no acampamento, parecendo radiantes e apreciando os olhares das pessoas ao redor. Os gênios da capital imperial vieram para o acampamento. Eles também vão caçar monstros nas ruínas?
Ouvi dizer que esses 3 gênios vão participar em breve da avaliação da Universidade Yanxia. Eles vieram de propósito para aumentar sua experiência de combate real nas ruínas. Esses 3 têm talento de nível S. Na capital imperial, você nem se atreve a falar se o seu talento for inferior ao nível S. Os requisitos da capital imperial são muito altos. Mas quando Yang Qinshin viu claramente os rostos dos 3, franziu a testa. O que foi? Você os conhece? Yang Qinshin assentiu. Eles são os 3 irmãos da família Wang da capital imperial. A família Wang tem o apoio da família Qin. E há tropas do exército na família para protegê-los. Esses 3 geralmente são considerados um pouco famosos na capital imperial. E o mais importante, eles têm um bom relacionamento com Gu Lin Xiao, até mesmo a ponto de serem considerados seus pequenos seguidores. Enquanto falava, Yang Qinshin olhou para Su Ming, cujo significado era óbvio. Se possível, é melhor você encontrar um lugar para se esconder primeiro. O tempo de despertar desses 3 irmãos Wang é anterior ao meu. Eles usam recursos familiares para aumentar seu nível, que não é inferior ao meu. Estimativas conservadoras estão acima do nível bronze 3. Quem viu o vídeo de despertar de Su Ming o reconheceria. Além disso, os 3 irmãos Wang são muito próximos de Gu Lin Xiao. Esses 3 definitivamente virão criar problemas para ele. É uma pena que o lembrete de Yang Qinshin tenha chegado tarde demais. Os 3 irmãos Wang os viram de longe. Os 3 sorriram com um toque de diversão e caminharam lentamente em direção a Su Ming e aos outros. Mas, neste momento, uma voz de repente soou na mente de Su Ming. O segundo sistema dragão verdadeiro lançou a primeira força. Por favor, entre no espaço do sistema em 10 minutos. Se você ceder o tempo, o sistema irá arrastar o hospedeiro à força. Assim que as palavras foram ditas, Su Ming ficou atordoado. Ok. Irmão sistema, você está brincando assim? Por que você não veio antes ou depois e teve que aparecer neste momento? Ai. Este não é o gênio número 1 da Estrela do Mar, Su Ming? O desperto de nível SSS? Como é que é? Um gênio como o grande Su ainda precisa vir para as ruínas para ganhar experiência? Ou você não tem confiança em passar na avaliação da Universidade Yanxia? Wang Chong. Vocês 3 estão bem à toa, hein? Xia Qinshin cruzou os braços e olhou friamente para os 3, que ficaram visivelmente intimidados ao vê-la. Afinal, a família Xia por trás dela não é algo que a família Wang pode ofender. Senhorita Xia, como você foi se misturar com esse vadio? Isso é da conta de vocês? Xia Qinshin ainda estava fria como o gelo. Os assuntos da senhorita Xia naturalmente não são da nossa conta. Mas este Su Ming tem muito a ver conosco. Exatamente. O tio Gu sempre cuidou muito de nós. Este Su Ming deu um tapa na cara do tio Gu em público, envergonhando-o. O tio Gu é um ancião e não se importa com ele, mas nós 3 não temos tantos escrúpulos. Su Ming, se você é um homem, saia e lute contra nós 3 um contra um. Não se esconda atrás de uma mulher. E também deixe-nos testemunhar a força do primeiro gênio de Xindaishou. Pequeno punho, Su Ming, você tem certeza? Xia Qinshin também perguntou com alguma preocupação. Mas agora Su Ming só tem um palavrão em mente, sem saber se deve dizer ou não. Justamente quando estava prestes a dizer algo. De repente, tudo ficou escuro diante de seus olhos, e com um baque, ele caiu em direção a Xia Qinshin. Antes de adormecer completamente, ele sentiu sua cabeça cair em um abraço extremamente macio. O tempo acabou, forçando o hospedeiro a entrar no templo para completar o julgamento do dragão verdadeiro.